Estamos no ar, dia 2 de fevereiro de 2021. São 7h01. Olha, já temos uma pessoa nos assistindo que já chegou para a nossa live. Nós vamos receber todo mundo aqui, aguardando chegar na nossa sala de espera. Guardar mais uns minutinhos. Estamos aqui online, estou testando, para passar também, colocar o ao vivo no Facebook, para todo mundo poder acompanhar. Ótimo, conferido, já estamos ao vivo pelo Facebook. Então, essa primeira live de 2021, acontecendo agora, pelo canal do AUETE, Centro de Educação Integral. Avisar que temos um chat aqui, quem chegar já pode se inscrever, se apresentar. Temos já mais pessoas chegando, que bom, sejam bem-vindos. 3 pessoas, está ficando animado agora. Muito bom. Nosso público está chegando ainda na sala de espera. Nós estamos aguardando a todos, nos acostumando com esse movimento, novamente, do mundo digital, de uma maneira que tem sido uma possibilidade da gente se comunicar e da gente produzir, pensar e criar coisas juntos. A Fernanda Cristina chegou. Olá, Fernanda, bem-vinda, obrigada pela presença. E agora já são 7h05, nós vamos oficialmente começar a nossa live. Essa live é o primeiro webinário intercultural das etnias indígenas. Eu estou muito feliz de estar aqui, com um sentimento de alegria e de resistência, e também me sinto muito contemplada, literalmente contemplada, pela Lei Aldir Blanc, que foi a lei aprovada em 2020 para subsídio dos artistas, né? Então, estou muito grata ao trabalho que foi realizado pelo Conselho Municipal de Cultura de Atibaia, o Compocate, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de Atibaia, e a Lei Aldir Blanc, que permitiu que essas lives acontecessem, que é uma proposta do AUETE, Centro de Educação Integral, um centro de educação que visa contemplar o desenvolvimento integral do ser.
né? A partir de uma abordagem sistêmica, de uma abordagem que possa a gente refletir mesmo, né? O nosso papel aqui no planeta Terra. Inhande Pitunju, Simone Taquá, aos povos Guarani, boa noite. Eu aprendi que pode ser também Piareju, então Inhande Piareju ou Inhande Pitunju. Então, aqui também é um exercício, né? O nosso Centro de Educação Integral realmente gostaria muito que reverberasse essa cultura dos povos indígenas. Então, estou muito feliz de estar aqui apresentando esse webinário. Eu sou Janaína, eu sou educadora, sou artista da Companhia Maraponesca de Teatro, sou fundadora da Ecovila Aldeia Moarandu, e também do Centro de Educação Integral AUETE. E estou aqui hoje representando o Centro de Educação para a gente trazer um tema muito pertinente, né, na nossa visão de mundo, que é falar sobre decolonização, né, a epistemologia da decolonização. Então, na noite de hoje, nós vamos ter aqui nesse webinário a minha presença, que venho para fazer esse diálogo, para ajudar a elencar essas propostas a partir da visão de mundo da nossa convidada, né, que vai a partir da sua pesquisa, da sua vivência, da sua experiência de vida enquanto etnia indígena e cidadã, né, desse país, que é Josileia Caigangue, e também a presença da Malu Silva, que tem uma presença muito especial nesse dia, nessa live, que é a nossa tradutora e intérprete em Libras. A Malu é professora universitária, pedagoga, professora de educação básica, de graduação e pós-graduação, professora bilíngue de Libras, pela ProLibras, MEC, tradutora e intérprete, guia intérprete e pesquisadora da área de educação de surdos e formação de professores que atuam nessa área. Pós-graduada em diversas áreas da educação e mestranda em educação. Grata pela presença, Malu, e que a gente possa gerar o máximo de acessibilidade. É um exercício também cotidiano, né, como pensar a epistemologia decolonial, né? A nossa mente começa a ampliar e a gente percebe a integralidade mesmo, né, dos seres. Então, eu até quero fazer um adendo e fazer uma descrição audiovisual. Eu sou uma mulher branca que estou de óculos e com uma camiseta preta e uns colares de semente. Estou com o cabelo preso, castanho escuro, e ao fundo uma parede de tijolos marrom, que tem alguns artesanatos indígenas pendurados, e também uma estante marrom com alguns outros artesanatos. Então, que a gente possa, nesse webinário, ter essa amplitude de consciência, né? Essa amplitude de visão, de integridade e integralidade do ser humano. E também agora vou apresentar, para depois dar sequência ao nosso encontro, a convidada de hoje, especial, que é a Josileia Caigangue. Só um minutinho aqui. Gostaria de estar entrando muita gente agora. Bem-vindos, bem-vinda Simone, bem-vinda Maria. Então, vou apresentar aqui Josileia Caigangue. Ela é uma liderança indígena, caigangue, antropóloga, foi professora da licenciatura intercultural indígena da Universidade de Santa Catarina, nos anos de 2016 a 2020, ativista ambiental,
mestre e doutoranda pela mesma universidade. Pesquisadora do Instituto Brasil Plural, consultora da ONU Mulheres, participa da Rede Global de Mulheres Indígenas pela Cura da Terra e engajada no movimento de mudança pela sociedade justa e inclusiva na constante construção da sociedade do bem viver. E também recém-eleita na cidade de Florianópolis, como co-vereadora da bancada coletiva, né? Ela vai poder falar um pouco de tudo isso. Então, convido a Josileia, se ela já tiver chegado no nosso palco de hoje. Chegou, maravilhosa, sempre pontual. Ela já estava aqui, gente, já teve uma conversa de bastidores. E eu vou fechar meu microfone, e antes gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade, a sua entrega mesmo de poder ouvir e de aceitar o convite. Eu tive a oportunidade de te ouvir falar em julho do ano passado, no evento dos Românticos Conspiradores, junto com o cacique Elbiratã, que vai ser nosso convidado mês que vem, o Thiago Yandevá. E foi muito importante para mim ouvir muita coisa que você falou, né? Eu saí da live, além de com muito mais informações, assim, com uma vontade de realizar muitas coisas. E aí fiquei com algumas perguntas, mas queria que você também falasse um pouco de você, falasse da sua pesquisa e da sua vivência. E aí, só para deixar, antes de fechar meu microfone, quer dizer que o nosso tema de hoje, né, são essas novas epistemologias, né, essa qualidade do novo, e o mais importante de como a gente propor isso no cotidiano, que eu sinto que é algo que é urgente, é para ontem que a nossa realidade passe a ser também olhada a partir dessa visão. Então, muito obrigada, Josileia, o microfone é seu. Ayad Mahan, boa noite a todos, todas e todes. É uma alegria. Eu quero primeiro parabenizar, né, e cumprimentar, agradecer o convite do primeiro webinário intercultural das etnias indígenas, o quanto isso é importante para nós, povos indígenas. É um reconhecimento dos nossos saberes. E aí quero também, através das palavras da Janaína, cumprimentar o Conselho Municipal de Cultura, a Secretaria de Cultura de Atibaia, que teve aí essa responsabilidade, né, de estar sempre presente e debatendo para poder acomodar as propostas que vieram para a Lei Aldir Blanc, né, essa proposta também que foi feita pelo AUETE, o Centro de Educação Integral, parabenizá-los pela proposta do webinário, super importante, Janaína, e te agradecer muito, imensamente, pela oportunidade da gente estar dialogando mais uma vez, a gente está se encontrando. Eu espero que o nosso próximo encontro possa ser presencial, com a vacina, todos nós já vacinados, né? Então, vacina já para todo mundo, para os povos indígenas, mas para os povos não indígenas também, que todos nós possamos ser imunizados. E, bom, eu gostaria também de me apresentar, Janaína, falar para essas múltiplas pessoas que estão aí nos ouvindo, nos vendo, né? Então, eu sou uma mulher indígena, eu tenho cabelos pretos, eu tenho olhos castanhos, hoje eu estou vestindo uma bata de uma companheira negra que fez para mim, eu estou com brincos de pena, né, que simbolizam também um pouco da força do meu povo. Eu estou de lábios pintados, porque eu gosto muito de batom, as mulheres indígenas gostam de se pintar, de estar assim, sempre com bastante adornos. Eu uso um colar amarelo também, que também me dá força. Na parede atrás de mim estão adornos indígenas, mas também uma tela pintada que eu ganhei de uma aluna da Universidade Estadual de Maringá.
Então, essa representação da força, da resistência indígena aí no rosto pintado, e tenho aí alguns objetos que são de cestaria do meu povo, e que simbolizam a minha metade. No meu povo Caingangue, nós somos duas metades, Camé e Cairu, que são dois irmãos gêmeos que construíram tudo que existe no nosso planeta. E eu sou da metade Camé, que é a metade guerreira do meu povo. Eu queria muito ser da metade Cairu, que é da metade inteligente, da metade de onde vêm os nossos líderes, mas eu sou dessa metade Camé e eu agradeço por isso, agradeço os meus ancestrais por essa possibilidade de me dar força para sempre estar presente na luta. Eu quero desde já me desculpar se por acaso a minha internet ficar um pouco lenta. Eu tive bastante dificuldade hoje de ficar online num curso que eu estou fazendo junto com umas parentas indígenas também na Unifesp. Então eu quero já me justificar que se ficar um pouco lenta, daqui a pouco volta, melhora e a gente segue o nosso diálogo. O importante é a gente ter esse espaço aqui para dialogar. Bom, eu recebi um desafio aqui, e um desafio de pensar não só do que eu sei a partir do que eu aprendi, a partir do que eu vivencio, mas pensar coletivamente. A gente tem ressaltado isso, que nós somos sujeitos coletivos. E como sujeitos coletivos, nós temos pensamentos coletivos, construções coletivas, e é tudo isso faz a gente verbalizar os nossos saberes e os nossos entenderes também. Entenderes no sentido de entendimento, né? Como que nós compreendemos esse mundo, como que nós dialogamos com esse mundo a partir do que nós aprendemos com os nossos ancestrais, do que traz a nossa tradição, mas também o que nós aprendemos e como nós dialogamos com esse saber do outro. Lembrando sempre que esse saber do outro, ele pode ser esse saber de construção que nós temos tentado fazer atualmente, ou pode ser aquele saber de imposição que nós recebemos quando os povos europeus colonizaram o nosso país, né? Invadiram o nosso território, e, enfim, causaram tantas e tantas desconstruções do que a gente entendia ser correto para a nossa vida, para o nosso modo de ser, para o meu modo de ser Caingangue, a gente sofreu muitas influências. Então, obviamente, a gente também precisa sempre lembrar que o meu modo de ser Caingangue hoje, ele é formado, sim, pela sabedoria dos meus ancestrais, mas ele já não é mais como ele foi para minha avó, como ele foi para minha bisavó, embora nós, mulheres Caingangue, tenhamos essa responsabilidade de levar sempre adiante o saber que a gente aprende com os nossos mais velhos. Bom, e aí eu já posso entrar no meu tema, tudo bem, Janaína? Tudo ótimo, eu já adorei saber sobre Camé e Cairu, já tive ideias de um novo webinário sobre essas origens tão lindas, e adorei, gostaria também, você me fez aprender, nós estamos aqui falando de inclusão e de outras visões, de agradecer a nossa ancestralidade, eu tenho uma raiz indígena forte, também queria ser grata, assim como aos Guarani Mbiá, que sempre nos recebeu. Então, muito bom falar de saberes e entenderes, e acho que quando eu te convido também vem porque a sua intenção e verdade de ajudar a gente a entender, a fazer uma estrutura para entender tudo isso, de como nós ouvimos os saberes de quem colonizou, e agora entender tudo isso. Então, está contigo, pode seguir, que está maravilhoso. Obrigada, Janaína. Então, eu gostaria primeiro de agradecer aos meus ancestrais, por essa possibilidade, às mulheres do meu povo, que são mulheres que trazem aí toda a nossa herança e nos conduzem nesse caminho de entendimento, de poder compreender qual é a nossa função enquanto mulher indígena, mas também de compreender o lugar dos nossos povos
em cada um dos espaços e dos 6 biomas brasileiros, que é onde a gente está aqui no nosso país. Nós, povos indígenas, somos 305 povos hoje reconhecidos pelo IBGE através do censo de 2010, em torno de 900 mil pessoas através do censo de 2010, mas, obviamente, a gente já tem aí muitas informações de que esse censo trará aí, quando ele for feito em 2021, e que deve ser feito esse ano, depois que a vacina for possível para todas as pessoas, e nós vamos ultrapassar certamente o dado de 1 milhão de pessoas, o que é uma grande vitória, já que no penúltimo censo nós estávamos com um número bem baixo, né? No último censo nós demos um salto aí do número populacional. Isso vem por 2 vertentes. Uma é que nossos povos têm tido nascimentos, né, mais do que mortes, então isso é bem significativo e nós precisamos sempre agradecer por isso, mas a outra questão super importante é que nós temos muitos povos que estão aí ressurgindo, reflorescendo, retomando seus lugares, retomando seus territórios, e justamente por conta disso nós temos aí um aumento populacional dos nossos povos indígenas, não só em número de pessoas, mas também em número de etnias, né, em número de povos. Tem muitos povos aí que estão na luta pelo reconhecimento, porque eles eram dados como extintos, e nós sabemos que hoje existem aí vários povos que estão nessa luta da retomada da sua identidade. Então, isso é super significativo. Bom, nesse momento também, eu gostaria de fazer uma primeira fala inicial do nosso diálogo e homenagear as muitas vítimas do coronavírus, né, da Covid-19, que nos tirou tantos parentes e parentas importantes, tantos familiares da gente que se foram, e nessa semana eu recebi a triste notícia de que nós perdemos aí uma profissional da saúde indígena, da terra indígena do Guarita, a Tânia Emílio. Ela foi levada pela vítima da Covid-19, também a mãe do cacique Carlinhos Alfaiate, da terra indígena também do Guarita, que também faleceu em virtude da Covid-19 nesta semana. Então, nós continuamos perdendo aí os nossos parentes e as nossas parentas. E dessa mesma forma, eu quero fazer uma homenagem muito especial ao cacique da minha terra indígena Serrinha, Ronaldo Claudino, que no dia 3 de julho nos deixou também vítima da Covid-19. E dessa maneira, eu quero prestar a minha homenagem a todos os familiares, né, e a todas as vítimas dos meus parentes, das minhas parentas indígenas. Nós vivemos, Janaína e os nossos telespectadores aqui nesse momento do webinário, momentos muito difíceis. E nós não podemos baixar a guarda, mesmo que muitos de nós já tenhamos recebido a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus. Nós não podemos baixar a guarda porque, infelizmente, a gente sabe que a nossa imunidade ela é muito inferior, assim, ela tem uma diferença muito grande da imunidade de outros povos, e isso faz com que nós sejamos aí vítimas com mais frequência de síndromes virais e mesmo do novo coronavírus. Então, nós precisamos estar atentos, nós precisamos manter aí os nossos cuidados, né, que são tão necessários e que têm protegido também muitas e muitos de nós, né, para não ser infectados pela pandemia. Então, sejamos conscientes cada vez mais, que nós possamos ficar aí dentro dos nossos territórios, quem precisa sair, que faça a sua saída, mas com bastante responsabilidade, que tome aí as devidas providências para evitar o contágio dos demais. Nossos tempos de dificuldade, eles trouxeram muitos ataques, os ataques também foram contra os nossos direitos, né, contra os direitos indígenas. Para além disso, nós tivemos muitos ataques aos nossos territórios, né? Nós temos aí várias terras indígenas que sofreram muito durante a pandemia, tanto com madeireiro, quanto com agricultores, quanto com essa política de Estado que nós temos, que é de incentivar
né, a entrada nos nossos territórios, e aí, infelizmente, a mineração, que é uma dos grandes inimigos que nós temos, né, tem feito aí uso dessa abertura do próprio governo para poder se estabelecer no nosso território. Então, nós precisamos estar muito atentos, porque nós tivemos aí um ataque muito forte aos nossos direitos conquistados através da Constituição Cidadã, que é a Constituição Federal de 1988. Para além disso, nós temos muitos ataques às políticas públicas, né? Nós sabemos que, infelizmente, nós não tivemos no ano de 2020 a abertura e o cadastramento dos jovens na Bolsa Permanência, né? Nós sabemos que não houve aí abertura desse cadastro para os nossos jovens indígenas, e aí as pessoas podem nos perguntar, mas nós não estávamos em tempos de pandemia? Bom, e muitas universidades retomaram as suas aulas, mesmo que em plataformas online, mas retomaram. Como que esse jovem indígena vai poder estar presente nessa aula se ele não tem aí condições financeiras de poder pagar uma internet ou de poder comprar um equipamento adequado para fazer, né, as suas aulas? Então, esses ataques às políticas públicas, eles, infelizmente, sempre arrebentam do lado mais fraco. E nós, povos indígenas, estamos desse lado, né? E aí nós temos visto a retirada desses apoios, né? Para além desse significado tão importante que nós temos, que é da Bolsa Permanência, nós também sabemos que, infelizmente, durante esse tempo de pandemia, nós também fomos vítimas de outros tipos de ataque, como a retirada, né, de valores importantes que deviam ter sido usados dentro da Secretaria Especial de Saúde Indígena, que gastou menos no ano de 2020, no ano pandêmico, do que gastou no ano de 2019. Nós não tivemos apoio do governo federal, por exemplo, para poder garantir que os nossos povos permanecessem nas nossas comunidades, e nós recebemos da FUNAI, através de outros ministérios, né, o apoio da FUNAI de apenas uma cesta básica para as nossas terras indígenas, por família, e nesse momento pandêmico que a gente viveu. Então, para os povos indígenas, foi, está sendo um tempo muito sombrio, mas nós precisamos sempre ter muita esperança, e a esperança ela deve vir também através do nosso diálogo. E eu tenho proposto aí como indígena, mas muito mais também como pensadora, né, desse lugar que a gente tem ocupado dentro da instituição que é a universidade. Eu tenho pensado como que a gente pode contrapor o que está posto para a gente como essa forma de ver, né, o saber como um saber de propriedade, sabe? Quando as pessoas se apropriam desse saber, ou uma camada da população se apropria desse saber para se sobrepor a todos os demais. Nós precisamos fazer um rompimento. E é a partir desse romper que a gente vem dialogando, e vários pesquisadores não indígenas também vêm dialogando com esse pensamento decolonial. Por quê? Porque nós queremos romper com o que veio e com o que foi posto para nós até hoje. Esse saber hegemônico, esse saber que não corresponde ao nosso saber, que não valoriza o saber do outro, esse saber precisa ser contradito, contraposto, e para isso nós precisamos pensar em uma desobediência epistêmica, né? E essa desobediência epistêmica é também uma proposta que eu venho fazendo com muitos outros pensadores, de refletir sobre o pensamento decolonial. Para a gente poder refletir sobre esse pensamento, eu posso convidar alguns pensadores indígenas com quem eu tenho dialogado bastante, né? Inara Nascimento é uma pesquisadora indígena, Satere Maué, com quem eu tenho grande prazer de dialogar, Braulina Banil, com quem eu também tenho grande prazer de dialogar, Elisa Urbano, que é pancararu, também vem dialogando, refletindo sobre esse saber dos povos indígenas, e que é um saber decolonial, mas também outros autores, como Quirrano, Mignolo, né, e que a gente já tem visto eles dialogar junto com outros
pensadores como Maldonado, como Palermo, né? Enfim, são vários pensadores também não indígenas que têm buscado aí com algumas vertentes teóricas decoloniais compreender as possibilidades, as confluências, para a gente poder fazer esse enfrentamento, que é um enfrentamento à construção também de currículos, sejam nas universidades, sejam no estado, seja no município, seja na nossa escola, de uma construção de currículos decoloniais, mas é um enfrentamento principalmente ao racismo que nós temos e que é um racismo estrutural, que está presente aí na nossa vida. Nós entendemos que algumas chaves conceituais que são trazidas, né, por esses autores, como Gerson Baniwa, por exemplo, que vem dialogando há longo tempo, como a Rita Potiguara, que vem dialogando sobre essa construção de uma escola plural, de uma escola diversa, de uma universidade plural e diversa, com várias cores, mas com vários tipos de pensamento, nós entendemos que esses autores estão interessados em desenvolver, né, esse sistema de interpretação que valoriza a vida social, que valoriza a prática social, que valoriza os nossos saberes, mas valoriza os nossos fazeres também, porque é só como modo como a gente se organiza socialmente e que a gente faz acontecer e que a gente traz essas propostas de outras metodologias, é que a gente vai ter aí nessas práticas, né, uma possibilidade de alterar não só os termos, né, que estão contidos nessa epistemologia hegemônica, né, tantas epistemologias hegemônicas, mas também para alterar o modo como se conversa. E aí nós trazemos outro grande pensador, que é o Mignolo, que ele fala, né, nós precisamos alterar os termos da conversa. Então não é só o modo como a gente vai dialogar, mas são os termos em que se vai dialogar. E é para isso que a gente precisa desenvolver um pensamento que seja não só uma reflexão, que seja não só palavras, mas que sejam ações, né? E essas ações são as ações decolonizadoras que têm aí, que trazem aí, que dialogam com essa desobediência epistêmica. Então, nós precisamos sempre refletir, Janaína, e aí eu convido, né, as pessoas que estão aqui dialogando conosco, e com certeza vocês devem ter muito a falar, nós precisamos desconstruir o que nós temos como hegemonia, pensamento hegemônico. Por quê? Esse pensamento, infelizmente, ele não engloba o todo. Pelo contrário, né, ele traz aí alguns referenciais que são referenciais que pensam de uma forma muito quadrada, que não consegue trazer para uma roda de conversa. E nós precisamos de rodas, nós precisamos de círculo, nós precisamos de englobamento. E essa forma de englobar, ela deve estar presente dentro dos currículos das escolas, né? E que aí a gente dialoga com as nossas crianças, construindo seus pensamentos a partir do que elas já trazem como conceitos e métodos dos seus próprios lares, e a gente deve considerar isso, mas para além disso, a gente vai aí desmistificar e vai, além de desobedecer, a gente vai retirar os tijolinhos desse muro que foi construído e que é de um pensamento colonial. A gente precisa desfazer isso, a gente precisa desconstruir para que a gente possa construir todo mundo de uma forma muito dialógica, né? Analisando quais são as possibilidades que nós temos para esse pensamento decolonial, para esse novo saber, né? Nós temos visto várias abordagens teóricas, né, que vêm trazendo aí um pensamento decolonial. Essas abordagens teóricas desse pensamento, elas são muito importantes, tanto dos não indígenas, e aí eu quero valorizar os pensadores não indígenas, como para os pensadores indígenas, né? Nós temos um número hoje de indígenas matriculados, né, nas instituições de ensino superior, em torno de 60 mil indígenas. Vejam vocês, em torno de 60 mil indígenas hoje fazem parte de instituições de formação de ensino superior.
desses números de matriculados, tanto em instituições públicas quanto em instituições privadas. Esse número ele deu um salto, e a gente usa como uma base o censo, né, o censo de educação escolar, e a gente percebe que nós temos um número muito maior hoje, um crescimento muito maior de indígenas indo para as universidades do que de indígenas nas escolas. Então, nós também estamos nos debruçando para tentar entender o que é que está acontecendo. O que está acontecendo que nas nossas escolas, mesmo nós tendo um aumento populacional, nós estamos com um número inferior de matrículas? Será que as nossas escolas estão dando conta do nosso saber, que é um saber holístico, que é um saber circular, que é aquele saber que a gente aprende com a mãe véia, com o pai velho na nossa comunidade? Será que está dando conta de dialogar com esse saber para fazer com que o nosso estudante compreenda o seu lugar naquele espaço escolar? Será que nós estamos fazendo isso? Será que nós, professores indígenas, estamos fazendo esse dever de casa? Ou será que nós estamos embasados naquele currículo que nos chega da Secretaria de Educação do Estado? Né? Como que nós estamos dialogando com isso? Para pensar nos estudantes que estão no ensino superior, na universidade, né, em menos de 7 anos, nós tivemos uma quantidade de indígenas matriculados nas universidades que cresceu mais de 5 vezes. Né? Percebam quanto teve um aumento. O aumento na procura pela formação acadêmica entre os povos indígenas, ela é uma necessidade de formar profissionais qualificados que estejam inseridos nos contextos políticos, mas que estejam inseridos nos contextos socioculturais. Quando a gente quer ter um profissional indígena bem qualificado, que possa dar conta das demandas da nossa comunidade, mas que eles estejam inseridos na nossa cultura, que eles estejam inseridos na nossa tradição, e que ainda eles possam colaborar com a nossa luta pela conquista da autonomia e pela sustentabilidade dos nossos povos. Quando eu trago esse dado para que a gente possa refletir qual é o papel nosso de professor indígena. Qual é o nosso papel? O nosso papel está lá, de ser também um apoio para as nossas lideranças dentro dos nossos territórios, mas de ser os responsáveis pela boa formação dos nossos estudantes indígenas, trazendo e fazendo com que os nossos estudantes possam ir para as universidades sem medo. Porque eu, quando fui para a universidade, eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo de falar. Na sala de aula, durante as aulas na universidade, nos primeiros semestres, eu tinha medo de dizer até algo que eu tinha lido no livro. Por quê? Porque eu não tinha segurança se aquilo estava certo ou estava errado. E não era porque os meus professores na aldeia tivessem sido maus professores, mas era porque se colocava que o saber do não indígena, o saber do branco, sempre era melhor e sempre era maior do que o nosso. O que nós temos que fazer enquanto professores indígenas é garantir que o nosso jovem possa chegar na sala de aula na universidade e contrapor a fala de um outro colega, ou mesmo de um professor, trazendo a sua perspectiva. O que ele aprendeu e o que ele sabe daquele tema a partir do que ele traz da sua comunidade, a partir do ensinamento que ele traz dos seus avós, dos seus ancestrais, enfim, a partir da sua tradição. Então, nós precisamos, enquanto professores indígenas, ser esses profissionais bem qualificados que vão fazer toda a diferença nessa conquista por autonomia, nessa conquista por sustentabilidade, né? Que grandioso é nós saber que na licenciatura intercultural do sul da Mata Atlântica, nós formamos uma gestora ambiental como a Eunice Queretiu, que é uma grande liderança, hoje coordenadora executiva da APIB pela Comissão Nhamonguetá, Guarani Nhamonguetá, que está com um projeto no Morro dos Cavalos, de coagricultores, quando as famílias indígenas conseguem produzir alimento orgânico e com coagricultores não indígenas, trazer a sustentabilidade para o seu território. Quando nós conseguimos dialogar com o que nós temos no nosso território e saber fazer a prática e o uso adequado dos nossos
tanto das nossas plantas quanto dos nossos animais, mas também do nosso território, né? Como que a gente vai conseguir fazer tudo isso, né, a partir de profissionais bem formados? Bom, a mudança no tecido social das universidades, e aí nós temos que falar sobre isso porque nós impactamos as universidades, quando a gente chega em meia dúzia de gato pingado indígena, entrando no vestibular através da política de cotas ou de ação afirmativa, a universidade não tem um baque. Agora, quando nós chegamos com licenciaturas interculturais indígenas, e nós temos aí a presença de 100 indígenas de uma tacada só num curso, em um determinado centro acadêmico, nós impactamos a universidade, porque nós trazemos, de alguma forma, a nossa tradição e o nosso modo de vida nos nossos corpos, né? Sempre lembrando do tema da Marcha das Mulheres Indígenas, território, nosso corpo, nosso espírito. Aonde o nosso corpo estiver, o nosso território estará. Aonde o nosso corpo estiver, o nosso espírito estará, os espíritos dos nossos ancestrais estarão. Então, a universidade, ela sofreu uma mudança no tecido social muito grande, né? A gente pode ver, através do Censo da Educação Superior, né, que essa pesquisa, ela nos mostra que o número de indígenas matriculados nas instituições públicas e privadas teve um crescimento altíssimo. 49 mil indígenas em 2017, 60 mil em 2020. É um número muito grande. Lembrando que eu sou de uma turma de universitários indígenas que entrou na universidade quando ainda não existiam cotas e a gente não ia para a universidade federal. A gente ia para a universidade particular que tinha alguma associação com a FUNAI, e aí a gente podia cursar os nossos cursos, e na minha universidade mesmo, quando eu me formei, nós éramos apenas 10 estudantes indígenas. Então, hoje, nós temos um número de 60 mil indígenas, é um salto, é um fenômeno, e a gente precisa desses indígenas formados, qualificados, para poder ajudar a fazer as mudanças necessárias nos nossos territórios, mas também para ajudar a preservar o que nós temos das nossas tradições. Vejam, não é contraditório, é complementar, porque nós temos hoje, dentro aqui dos territórios caingangue, uma forte presença das mudanças que fizeram no nosso modo de vida quando invadiram os nossos territórios, quando nos colonizaram. E nós precisamos hoje tirar isso dos nossos territórios, fazer o caminho de volta. E isso só vai ser possível com esses profissionais bem formados, como é o exemplo da Eunice Queretiu, essa nossa grande liderança indígena formada pela Universidade Federal de Santa Catarina, e com certeza tantos outros indígenas formados aí pelas licenciaturas interculturais, como Célia Chacriabá, por exemplo, né, e tantas outras mulheres que eu posso citar. Então, a gente precisa pensar em cada vez ter mais indígenas dentro da universidade, mas a gente precisa também lutar arduamente para que as políticas públicas, né, que dão conta das nossas universidades, principalmente a Bolsa Permanência, que vem para os nossos estudantes, ela possa estar pensada, posta e sendo executada, né, como uma política de afirmação, como uma política de inserção. Então, é necessário que a gente tenha olhar para isso também. Bom, seguindo aqui o meu pensamento, senão eu vou para um lado e me perco aqui que eu já anotei, nós precisamos sempre pensar em como que a gente vai fazer, né, esse enfrentamento. Bom, nas universidades é uma forma, eu acho que a universidade ela precisa sim ser pintada de genipapo e urucum, as licenciaturas interculturais elas são necessárias para a formação dos professores indígenas, que vai incidir sobre o currículo das nossas escolas indígenas, que vai incidir sobre os PPPs das nossas escolas indígenas, o projeto político-pedagógico, ele precisa ter a nossa cara, ele precisa ter a nossa voz, ele precisa estar pintado também de genipapo e urucum. Não basta nos dizer que nós temos leis de educação básica, né? Não basta nos dizer que nós temos uma lei que nos garante uma educação diferenciada e uma língua indígena sendo proporcionada dentro das nossas escolas, quando nós ainda temos muitos diretores não indígenas fazendo a gestão das nossas escolas. Por isso, nós precisamos de professores indígenas formados,
Por isso nós precisamos do debate para mais. Nós precisamos que as secretarias de Estado e as secretarias de município façam concurso público. É só quando a gente tiver professor indígena concursado que a gente vai poder realmente modificar as nossas escolas, porque nós seremos, para além de professores, nós seremos gestores das escolas que estão nos nossos territórios. Porque as escolas hoje, as escolas indígenas, elas já deixaram de ser vistas como elemento do não indígena. Elas já passaram a ser vistas como elementos nossos. A escola hoje, ela é tão importante para nós indígenas que nós já agarramos ela para nós. Se antes ela era um elemento do outro, hoje ela é um elemento nosso. E a partir dela nós fizemos desconstruções. Nós trazemos os nossos mais velhos para a escola, nós dialogamos sobre os nossos saberes, mas nós também queremos fazer a gestão dessas escolas. Né? E aí se deve investir nas licenciaturas interculturais, nas pedagogias interculturais, nas formações de pós-graduação interculturais, pensar sobre isso para que a gente possa fazer essa revolução epistêmica, esse romper com o colonialismo, né? E com essa barreira que nós temos aí. Bom, eu também quero trazer um outro dado aqui, que é de um autor, que é o Quijano, né? O Quijano, ele fala muito sobre a criação da identidade do conquistador europeu, que foi traçado, né, quando houve esse contato aqui com a América, mas que foi constituído também um padrão de poder, que se funda em duas pilastras. Né? Esse padrão está fundado em dois alicerces, que é muito forte. Um é a racialização, esse controle racial, essa forma de classificar a nossa sociedade em raças. E a outra, né, e a racialização, ela tem aí formas de articulação e de controle de trabalho, a racialização, ela também controla os nossos recursos e os nossos produtos, né? E aí, quando a gente pensa nesse momento, como o colonialismo, ele é, assim, muito perverso, a gente tem aí essas idades, né, e esses diálogos que esses pensadores vêm trazendo dessa dominação dos povos conquistados. Mas depois, esse padrão de poder, ele acabou se expandindo pelo mundo todo, e hoje nós temos a colonialidade. Então, esses dois alicerces, né, que são profundos no nosso social, no nosso mundo, né, que é esse alicerce da racialização, mas esse alicerce da colonialidade, eles são muito perversos para nós. Por quê? Porque eles vão dominando todos os espaços. Eles dominaram durante um grande tempo a ciência. E o que nós estamos fazendo hoje? Nós queremos romper com essa colonialidade. Nós queremos romper com a racialização. Por quê? É só rompendo com isso que nós vamos conseguir chegar em um outro lugar. E é por um caminho que nós estamos propondo. Não é você desconstruir o que eles construíram e seguir no mesmo caminho. Não é isso. De forma alguma. É você desconstruir o que eles construíram e a gente juntos pensar novos caminhos. Pensar novos processos. Quando você pensa o mundo da forma como ele é racionalizado, né, trazendo a raça como um conceito de padrão, aonde o homem branco, cisgênero, fala tudo, dita todas as regras, e você vê os povos indígenas em um lugar subalterno, submisso, você percebe o quanto isso fez mal aos povos indígenas. E nesse momento, século XXI, nós estamos rompendo com isso. Nós estamos dizendo não à colonialidade, mas também não à racialização. Por quê? Porque nós sabemos do valor e dos saberes dos povos indígenas, que são esses saberes que têm mantido mentes e pensamentos abertas para outras possibilidades. E é isso que a gente quer realmente trazer. Nós não queremos construir um caminho onde só os povos indígenas caminhem por ele. Nós queremos construir caminhos onde todos nós possamos construir, dialogar e crescer conjuntamente. E isso só vai acontecer quando essas relações de poder vierem abaixo. Enquanto nós tivermos essas relações de poder subalternizando o outro,
nós não vamos conseguir construir novos caminhos. E para isso nós precisamos dessa desobediência epistêmica, que foi com o que eu comecei o nosso diálogo, né? Esse pensamento decolonial, ele estabelece um estreito diálogo com os estudos pós-coloniais, sim, estabelece um estreito diálogo, a gente tem dialogado muito com o pós-colonial, mas ele não significa apenas essa condição histórica, né? Essa desobediência epistêmica, o pensamento decolonial, ele vem como uma mudança radical, essa mudança a partir de novos locais, de novos locos, de uma enunciação teórica, intelectual, mas também do fazer, de quem está colocando a mão na massa. Para além da reflexão e do pensamento, é a gente conseguir agir sobre o lugar onde a gente está. E aí, por isso, eu dei para vocês esse exemplo da Eunice Queretiu, gestora ambiental, formada pela licenciatura intercultural e que está colocando a mão na massa, colocando o Morro dos Cavalos como um lugar de investigação hoje, como uma possibilidade da gente se debruçar sobre ele, dialogar com ele, investigar aquele local. O que é que está acontecendo no Morro dos Cavalos que gera para nós uma pesquisa tão satisfatória, que é poder coordenar, organizar um território e fazer com que esse território construa a possibilidade do bem viver. Então, tudo isso, todas essas construções, elas devem sim ser teóricas e intelectuais, mas elas devem ter também o fazer. É só fazendo que a gente vai conseguir realmente nos colocar nesse lugar de deslocamento e tirando do centro esse eixo colonial que a gente viveu até esse momento. Retirando ele do centro é que a gente vai conseguir fazer a mudança. E para isso a gente precisa dialogar sobre ele, sobre os efeitos ruins que ele causou na nossa sociedade. Esse efeito de construção, onde a raça melhor é uma raça branca, aonde o homem é um ser supremo e de poder, e aonde a gente fica subalternizado com as outras raças, sendo mulher, a condição de gênero, muitas vezes nos coloca num lugar de discussão de poder. Então, a gente precisa, sim, nos situar com essa outra perspectiva. Para isso, nós precisamos ter autonomia. Quando a gente vai dialogar sobre isso, nós precisamos fazer uma contracolonização, uma construção de alternativas frente ao que vivemos até esse momento, né, para que a gente possa considerar a compreensão de conceitos chaves, né, que são essas de romper o colonialismo, mas de construção de novas epistemologias e de ter uma abordagem teórica com participação de todos. Isso inclui movimentos sociais, isso inclui o movimento de mulheres, isso inclui o movimento indígena, isso inclui o movimento sem terra, isso inclui a gente poder pensar democracia, fazer democracia e viver democracia. É isso. Gente, eu tenho muito mais coisas para a gente dialogar, mas eu acho que eu trouxe vários tópicos que a gente pode discutir muito além, e eu sei que vocês já fizeram vários comentários aqui que eu não consegui acompanhar, né, ali no chat, em função de que eu estava aqui com vários pensamentos também pipocando na minha cabeça, né, e eu agradeço a vocês essa possibilidade do diálogo. Bom, eu só gostaria de dizer para vocês que eu sei que tem algumas perguntas aqui no chat, aí se a Janaína puder me auxiliar também para ver quais são essas perguntas. Josileia, eu tenho várias anotações, né? A pergunta que depois o Ricardo também fez, quais são as práticas decoloniais, você deu um universo de dicas, né? Essa questão da praxis, do fazer, da praxis pedagógica. Eu acho que o chamado que você faz para os professores indígenas, eu também faço para os professores não indígenas, né? Qual está sendo o nosso compromisso ético com a educação? Que seres humanos que nós estamos, com que seres humanos nós estamos dialogando, e a partir de que visão? De uma visão imposta, de uma visão que chegou invasiva, violenta, destruindo culturas, né? O nosso papel é esse, nós vamos ficar num lugar como se aquela história que contaram ficou para sempre.
ou nós vamos investigar, né, trazer o que eu acho que é fundamental na sua fala, que é o tempo inteiro essa territorialidade, né, que é o território no espaço físico, com o seu espaço ali da terra, mas também com o seu corpo, com a sua língua, né, saber que os povos indígenas, a cultura e a língua, né, que faz com que sejam etnias, que sejam nações, e que a gente vive num país onde nós não falamos sobre isso, que provavelmente é a nossa maior riqueza, né? A gente tem biodiversidade não só de fauna e flora, mas desses povos, né? Que são esses povos antigos que o mesmo exercício que você fala dentro, né, da escola indígena é o exercício que a gente tem que fazer. Eu costumo dizer que há um tempo a gente vem trabalhando na escola pública, rompendo paredes, né, de fato quebrando paredes para que a aula saia desse modelo de fábrica do século XIX, mas eu vejo como você agora é romper os muros da escola, é a gente ir para as comunidades de aprendizagem, e nós, ainda que sejamos comunidades intencionais, nos inspirarmos nos povos indígenas, na sabedoria e na ancestralidade. Eu li uma reportagem sua que você falava da ciência, e eu vi muita coerência, né, do que é sabedoria, do que é ancestralidade, do que é estar encarnado com esse espírito vivo, pulsante. Então, das suas dicas todas, né, que o tempo todo que você fala, realmente quase assim, é uma prática que a gente pode fazer quando a gente fala de prática, né? Essa consciência sobre a vacina, sobre o cuidado, sobre a fragilidade dos povos indígenas. Então, eu esse ano não fui em Mongaraí, dos Guarani, porque não era por mim, mas eu falei, eu não saí daqui 10 meses e não vou sair para ir num lugar, né, que é sagrado, onde a gente tem que preservar. Eu tenho fé em Anderu está protegendo, e está protegendo nesse território, nesse lugar, agora. Então, desobediência epistêmica, né? É genial, eu vou adotar, depois você vai me falar mais dessa origem para eu poder continuar verbalizando, mas é isso, é uma ação, né? Desobedecer. Eu tenho um professor que fala isso, né? O José Pacheco. Nós temos que aprender a desobedecer, né? Porque não é ético fazer algo que nós sabemos que é um crime, que nós sabemos que não é justo. Então, desobediência epistêmica, eu estou tentando sintetizar aqui, e para ajudar, né? Porque durante o mês de fevereiro e março nós vamos falar o tempo todo disso, porque outros indígenas virão trazendo os seus cotidianos também, uns falando de cinema, de arte, de educação, mas a partir da epistemologia decolonial, porque agora os indígenas têm um lugar, né? Quando a gente estava muito nessas polaridades e esse fascismo chegando no Brasil, eu ficava só pensando, gente que nunca estudou, gritando, e falava, enquanto vocês estão aí gritando, 60 mil indígenas estão se formando. O povo preto está indo para o seu lugar, né? E gente que é ignorante vai ter que aprender a dialogar, né? Vai ter que aprender qual que é esse mundo que a gente quer cocriar a partir das comunidades. E é isso mesmo, né? Combater, você também falou muito de romper, né? Romper com esse modelo patriarcal, né? Que é patriarcal, tem essa questão do homem cis, que é o dono da razão, que traz em si a racialização e a colonialidade. Eu tenho esse discurso, mas eu fico pensando nas minhas práticas e fico observando agora, muito inquieta de chegar nos lugares e observar as pessoas brancas trabalhando assim na recepção e as pessoas negras não estando nesse lugar, e aí quando você faz o diálogo, você percebe que não foi, o critério ali, né, a seleção não foi igual, não teve equidade, e a gente tem que discutir isso, e a gente tem que levar, né, também para a escola e para a sociedade, né, você falou muito do impacto da universidade com a interculturalidade, né, na pedagogia e nos cursos de graduação. Bom, é claro que você tem muito para falar, você pode vir qualquer dia do webinário, em fevereiro e março, nos visitar 10 minutos, que vai ser uma delícia te receber. Mas tem duas, eu quero só comentar aqui, porque as pessoas falam, e é muito legal a gente devolver. A Silvia Caimbé está dizendo isso mesmo, parente, muito bom. A Simone Fonseca está dizendo sempre, é só assim que vamos conseguir reconstruir uma sociedade
que respeite a cultura indígena. Eu estou feliz de poder participar. A minha bisavó materna era indígena. Estou feliz de participar de uma roda de conversa, que é exatamente o que você propôs, né? Mesmo sendo um webinar, em quadradinhos, você traz essa coisa para o círculo, você traz o pensamento. O João de las Santas, obrigada pela presença, falando ótimos temas abordados, urgente esses encontros, obrigadas, guerreiras, pelo webinar. E o Vilmar, aqui para polemizar, e a gente pode também, pensando os encaminhamentos finais, que já batemos nossa 1 hora, mas o Vilmar Pinheiro diz assim: a FUNAI decide endurecer regras para reconhecimento da etnia de indígena. Quais as consequências dessa medida? Você pode comentar um pouquinho, Josileia? Sim, posso sim. Então, nós recebemos com muita surpresa, né, o que a FUNAI trouxe, com novos parâmetros para o reconhecimento, né, enquanto sujeito indígena. Ela joga fora a legislação que nos garante aí a autodeclaração, né, que foi conquistada a duras penas num organismo internacional como a Convenção 69 da OIT, né. Nós temos aí também as convenções, a Convenção da ONU para os povos indígenas, né. Então, a gente recebeu com muita surpresa. Mas é isso mesmo, o presidente da FUNAI e as pessoas que estão aí contratadas na FUNAI, eu não estou falando de forma alguma dos servidores da FUNAI, nós temos muitos servidores comprometidos, nós temos um pessoal muito bom que trabalha com a gente há muitos anos, então não é dessas pessoas que eu falo, mas é destas pessoas que foram nomeadas, né, pelo desgoverno, e que são essas pessoas que têm uma intencionalidade. Essa intencionalidade é de colocar sempre, contrapor as nossas falas, colocar indígenas contra indígenas, essa necessidade que eles têm de querer dizer quem é indígena e quem não é, né? E isso é uma coisa muito do branco, o branco tem essa necessidade, e aí desculpem, mas os não indígenas têm essa necessidade de dizer, a etnia tal é mais indígena, a etnia tal, porque o Amazonas é diferente do Rio Grande do Sul, porque São Paulo é diferente do Parque do Xingu. Óbvio, gente, que é diferente. Nós estamos em 6 biomas brasileiros que foram ocupados de forma muito distinta. A colonização, ela foi perversa, ela foi severa, ela foi brutal contra muitos dos nossos povos. Os Caingangue têm mais de 300 anos de contato com o não indígena, e o nosso contato não foi de amorosidade, não. Foi um contato muito duro, foi um contato violento, foi um contato de estupro, foi um contato de morte. Então, nós somos distintos. Sim, não dá para comparar um Camaiurá, que teve um contato muito mais recente, com um Caingangue. Não dá para fazer isso. Não dá para a gente comparar os povos que estão em isolamento voluntário com qualquer um dos outros povos indígenas. É impossível, né? Agora, a FUNAI vai dizer para a gente quem é índio e quem não é? Desculpa, eles têm que fazer outra coisa. E nós não vamos aceitar. Nós não vamos aceitar calados. A PIB já lançou uma nota, a Associação, né, dos Antropólogos Indígenas também já lançou, a CAIABA também já lançou, lembrando que nós já temos antropólogos indígenas dentro da Comissão de Assuntos Indígenas na ABA, né? Então a gente também já dialogou, a gente está se mobilizando e vai se mobilizar. E a gente só não está na rua porque a gente ainda não foi todo mundo vacinado. Quando a gente for todo mundo vacinado, a gente vai a Brasília. É por isso que o governo não quer vacinar todos os povos indígenas, todos os indígenas do contexto das terras indígenas e do contexto urbano e do contexto dos acampamentos. Porque quando a gente estiver imunizado, a gente vai se manifestar de outras formas como a gente sempre fez. Por quê? Porque nós sabemos qual é o nosso lugar. Nós sabemos quem é que tem que reconhecer quem. E aí os meus parentes indígenas que estão aqui, que eu vi alguns aqui, a Simone Taquá, eu vi o Cacique Biratã, né? Então eu vi alguns parentes que estão aqui, é isso. A Silvia Caimbé também, então eu acho que é isso. A gente precisa cada vez mais contrapor essa gente. Não é o presidente da FUNAI que vai dizer quem é Caingangue e quem não é. Somos nós.
Quando eu, Josileia Caingangue, consigo reconhecer o filho de um primo meu, de um irmão meu, ou mesmo de um caingangue que está lá no Paraná, mas que eu sei que é filho de fulano de tal, neto de fulano de tal, não é a FUNAI que vai me dizer que ele não é caingangue e que ele não vai ter a vaga assegurada na universidade. A FUNAI não tem esse direito. A FUNAI cabe sim a responsabilidade de garantir que nós tenhamos voz para falar nas várias instâncias que são necessárias. Esse é o papel da FUNAI hoje, porque nem demarcar terra a FUNAI está conseguindo. Então, minimamente, o papel da FUNAI hoje é garantir que a gente tenha fala nos espaços que a gente precisa falar, e que muitas vezes são espaços que vão decidir, como é, por exemplo, hoje nós estamos com uma ocupação em Florianópolis dos caingangue artesão que estão aí no terminal de ônibus do Saco dos Limões. Qual é o papel da FUNAI nesse momento, já que ela não pode, não tem assessor jurídico, não tem não sei o quê, não tem não sei o quê, não tem nem transporte, não tem nada nunca, né? Que não tem recurso financeiro. Infelizmente, é uma proposta do governo de desmantelar a FUNAI. Né? Então, qual é o papel da FUNAI? É o papel da FUNAI garantir que a gente tenha voz e fala de negociação junto à prefeitura, é o papel da FUNAI fazer um diálogo junto ao governo do estado para garantir que a gente possa construir aí uma possibilidade, né? É esse o papel da FUNAI, não é dizer quem é índio e quem não é. Não é esse o papel dela. E a FUNAI tem que se resguardar ao que dela é fato para ela fazer. Eu acho que é isso que ele precisa ouvir mais uma vez. A gente já teve vários diálogos com esse presidente da FUNAI, todos eles foram muito aguerridos, assim como vocês imaginam que será quando a gente tiver a possibilidade de falar com ele cara a cara. Né? E aí, para além disso, eu acho que o Ricardo, ele perguntou aqui, Janaína, quais são as práticas decoloniais? E aí, Ricardo, eu queria te dizer o seguinte, nós precisamos garantir que a prática diária dos nossos saberes e dos nossos fazeres sejam essas práticas decoloniais. Como que a gente organiza uma retomada de território? Como que a gente se organiza dentro dos nossos territórios? Como que a gente valoriza os saberes e aprende os saberes dos nossos mais velhos? E como que a gente torna esses saberes plurais, saberes coletivos de um povo? Como a gente consegue se organizar para poder estar presente, fazendo a diferença, construindo novos caminhos, e isso tudo pode ser verbalizado numa prática de criar os nossos filhos. Como que nós, mulheres indígenas, criamos tantos filhos umas das outras, sem ter o melindre que as mulheres não indígenas às vezes têm, que é de não conseguir dizer para a criança, olha, não mexa nisso, faça aquilo, faça aquele outro, vamos junto raspar uma taquara, vamos cozinhar junto, vamos fazer o fogo. A gente faz tudo isso, a gente cria os nossos filhos junto. A minha filha não é só minha, a minha filha é nossa, com muitas mães que vão educá-la, que vão criá-la, que vão... Isso é importante, isso é uma prática. Que essa prática seja feita dentro das nossas escolas, que o professor de geografia seja responsável pela aprendizagem da matemática, mas que o professor de matemática seja responsável pelo contar da taquara e que ela seja um elemento de aprendizagem para contar a nossa história dentro da matemática, que nós possamos usar os nossos saberes dos nossos ancestrais, das nossas práticas culturais de partejar, que é o de criar criança, do dar vida à criança, para ser utilizado em aulas de português, já que nós temos que aprender a língua do colonizador, porque é a nossa língua oficial, mas nós também podemos usar essa escrita do português para contar uma história indígena na nossa língua. Então, isso são práticas, e o não indígena pode praticar também, a partir do seu lugar, do seu movimento, do seu saber, conectando com outros saberes, que são os saberes ancestrais. Eu tenho algo assim que eu tenho muita vontade de expressar em todas as lives que eu participo, que é o seguinte: a gente só vai conseguir realmente ter uma nação brasileira quando a gente aprender quem são os nossos ancestrais. E os ancestrais de todos os brasileiros, até daqueles que são filhos de colonizadores, dos tantos que vieram para cá,
a ancestralidade da terra de vocês, que hoje nasceram aqui e são brasileiros, é indígena. Essa é a ancestralidade de cada um de nós. E nós precisamos reconhecer e valorizar práticas, saberes, línguas, tradições, costumes dos nossos ancestrais, de quem deu vida a esse lugar, de quem promoveu, partejou, cuidou, promoveu sustentabilidade em cada um dos nossos biomas. Quem criou a Mata Atlântica? Quem manejou a Mata Atlântica? Se não as mãos dos povos indígenas. Então, que a gente tenha, né, toda essa abertura de coração, de saber, que não só o nosso cérebro esteja aqui, mas que o nosso cérebro esteja aqui, assim como o nosso sentimento esteja aqui também, e que ele possa ser para todos nós. É isso, muito obrigada, gratidão imensa por dialogar com vocês nesse dia de hoje. Obrigada, Josileia, você realmente é espetacular. Se a UET teria que realizar algo, né, relacionado à arte, à cultura, você é isso, é pulsante, é vivo, porque é verdadeiro. Estou muito grata, a sua visão, né, de mundo, ela agrega tudo. Eu penso como você, fico muito emocionada, assim, por várias vezes, meu olho encheu de lágrimas, meu coração falou, nossa, olha, é possível, né, porque eu também trabalho o roteiro de estudos com meus alunos, os estudantes, né, e eles pensam exatamente assim, de algo surge perguntas e a gente vai relacionando a tudo e reconhecendo esse Brasil, que é indígena, é vermelho, da cor do pau-brasil, essa terra é indígena, e nós vamos trabalhar todos os dias, né, na nossa prática, seja no palco, na fábrica, no teatro, trazendo os indígenas. Eu estou muito grata pela sua presença, pelo seu conhecimento, pelos seus saberes, pelas suas inspirações. Agradecer a todos que ficaram conosco, tiveram 15 pessoas que não saíram do início ao fim, alguns entraram, voltaram. Parabéns, Josileia. Tenho algumas críticas, né? Amei essa visão das crianças, filhas de todas as pessoas da comunidade, né? Para educar uma criança é preciso uma aldeia inteira, e é verdade. Eu, toda vez que vou na casa de reza, eu fico olhando aquelas crianças que cuidam de crianças, e as mães tão felizes e plenas, e eu falo, gente, quanto estresse jogado fora, né? Quanta tristeza à toa. Por isso que esse povo é feliz, porque é uma integralidade tão grande com a vida, né? Com o tempo de comer, com o tempo de fazer, com o tempo de dançar, com o tempo de vestir. Então, estou muito feliz com isso. O cacique Ubiratã mandou um fora Bolsonaro. Aqui não tem censura, cacique. Fora Bolsonaro. Deixe-nos voltar a sonhar. Nós não vamos deixar sonhar, nós vamos ser o esperançado Paulo Freire. Né? Vai ter mais esperança e vontade de transformar, né, e de resistir do que peso nos nossos ombros. O Vilmar também, professor de geografia, dizendo: os missionários evangélicos avançam contra os povos indígenas isolados do Brasil. Como devemos abordar essa questão? Eu li essa aqui, muita gente colocou no coração, e o Ricardo está respondendo para o Vilmar, na flechada, evangélico, aliciadores da fé, virarão caso de polícia, não só com o indígena. É verdade, tem coisa que é crime e tem que ser denunciado. Né? A gente tem visto que eles estão fazendo fake news nas aldeias indígenas, e eu acho que na prática também é denúncia na polícia, e é isso. Josileia, obrigadíssima pela presença de novo. Eu vou anunciar, só vou convidar para a semana que vem, aproveitando ainda o público, o nosso seminário, o nosso webinário, fui para o presencial, o nosso webinário continua todas as terças de fevereiro e março. Terça-feira que vem, outra mulher indígena, Simone Taquá, que vai falar um pouco do que a Josileia estava fechando aqui, falando de mãe, né, mãe da comunidade. Ela está esperando o 7º filho. Ela é cofundadora da Flora Tupi, que é uma cooperativa familiar sustentável. Vai trazer bastante coisa para a gente da cultura, da ancestralidade dos ciclos femininos. E ainda esse mês tem o cacique, tem o Ayrton Herá, liderança Guarani-Biá, que vem com coral em Amandu, em Emopuã.
Inhamandu Inhemopuã, tá certo, gente. E também vai uma apresentação de Tchondaro, e o Tiago Inhandevá, também pedagogo, mestre em literatura indígena, e vai ter muito mais. Então, convidando a todos, as pessoas que estão participando podem enviar no nosso Facebook questões, perguntas, para a gente já trazer e amadurecer junto o diálogo, né, com as lideranças indígenas. E para encerrar, gente, eu prometi hoje, né, para uma parente indígena, Guarani, lá do Jaraguá, que na última chuva teve a sua casa destelhada completamente. E aí nós estamos fazendo também um movimento, e eu falei para ela hoje que o que eu podia fazer também era divulgar, né? Tá online, para quem quiser, que puder colaborar, ou com material, ou com alguma contribuição, falar comigo no particular da página da UET, para a gente reconstruir o telhado da nossa irmã, e vamos seguindo junto. Se a Josileia quiser se despedir, hoje já deu por encerrada, muito obrigada, e eu vou... Janaína, eu quero agradecer mais uma vez todo mundo que ficou com a gente até esse momento, e também quero tietar aqui um pouquinho. Nós estamos com um livro, um lançamento de um livro agora, que é Vivências Diversas, da editora Rucitec. São mulheres indígenas, pesquisadoras, que fizeram esse livro, né? A Braulina Baniwa, a Lucinha Tremembé e eu somos as organizadoras, mas nós temos muitos textos aqui de parentas de norte a sul, de leste a oeste, são vários textos falando da trajetória de vida de cada uma de nós, como que a gente chegou na universidade, como que a gente se tornou pesquisadora. Então tá um livro muito bonito aqui, Vivências Diversas, e quem quiser aí, pela editora Rucitec, já está no site de pré-lançamento e de pré-venda. E o Ponto de Cultura Canhinhorê também fez um livro aqui, né? O Ponto de Cultura Canhinhorê, ele é o ponto de cultura lá da minha terra, lá de Serrinha, e nós temos aí 4 autoras, então, 4 autoras desse livro. Eu, a Suzana Caingangue, a Vangri, a Lúcia Fernanda, desculpe, são 5, e a Andila Caingangue. Então, tem textos aqui de nós 5. Esse livro aqui do Ponto de Cultura é um livro que foi financiado pelo Ministério da Cultura, Ministério da Cultura, pela Secretaria de Cultura, pelos 15 anos do Ponto de Cultura Canhinhorê. Então, um trabalho muito bonito. Se vocês quiserem consultar, ele não está à venda, então não é um livro que será vendido, mas ele pode ser consultado aí no site do Instituto Caingangue, quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso ponto de cultura lá em Serrinha, na aldeia indígena, a terra indígena Serrinha, no Rio Grande do Sul. É isso, muito obrigado, gratidão imensa. Hoje meu dia se encheu, assim, eu estou cheia de luz, de amor, de alegria por ter estado aqui com vocês. Eu também, eu agradeço muito, é um sonho, é um dia especial. Eu também hoje fui nadar um pouco na represa, pensei em você, fiquei feliz, estudei, porque é muita riqueza. Tudo que você falou agora dos livros, eu vou te pedir para fotografar as capas, vamos colocar no nosso site e vamos divulgar. O Cacique Ubiratã disse que quer um livro desse, eu também, já vou entrar no pré-lançamento e quero um, e vamos acessar o site do Instituto Caingangue. Muito obrigada, Josileia, você é luz, muita coisa nós vamos fazer juntas, que eu vou para Florianópolis te visitar. A nossa querida Malu, esse show de intérprete em Libras, que todos tenham participado e que terça-feira tem mais. Muito obrigada ao Guieté, ao ET. Obrigada, querido público, foi muito bom, muito linda a presença de vocês. Até terça.